A paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje sobre nós não fazemos o que queremos, isto quando somos do Senhor, quando somos igrejas do Senhor Jesus Cristo. Quero ler em Gálatas 5, 16 e 17, que diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. De maneira que nós não fazemos o que queremos. Quando nós andamos em espírito. E aquele que não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando pertencemos ao reino de Deus, porque Deus tem o seu reino aqui na terra, que está dentro de cada um daqueles que são dele. Quando pertencemos ao reino de Deus, não fazemos o que queremos. Não fazemos. Quando fazemos a vontade de Deus, se cumpre o que Jesus ensinou, que seja feita a vontade do Pai, ou do Deus, o Pai, aqui na terra, como é no céu. Foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. E também quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, vos serão acrescentadas. Então, foi o que Jesus ensinou, para nós não fazer o que queremos, porque o que queremos são as coisas da carne, são as obras da carne. E muitas vezes descamba para feitiçaria, para idolatria. Isso é o que o ser humano carnal quer. Ele não busca as coisas de Deus. Porque o Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia no Evangelho da glória de Cristo, e assim não se liberte. Mas se você conhecer a verdade de Cristo, você será liberto. Assim como todos nós que somos dele, somos livres para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Mas isto é quando vivemos para Deus, é lógico. Se não vivemos para Deus, não temos como fazer a vontade de Deus, nunca. A gente se comporta diferente. Aqui quem manda sou eu, e tem que fazer o que eu quero. Se não fizer, eu mando embora, eu corrijo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem que ser a vontade dele. A vontade dele não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que é decente, que é santo, que é justo, que é verdadeiro. E a vontade do mundo não tem nada disso. E quem não quer fazer a vontade de Deus, já sabe, né? Mas isso é quando vivemos para Deus, e não para o mundo que está no maligno. Mas quando o ser humano só quer fazer a sua própria vontade, ou aquilo que satisfaz a pessoa que não tem Deus, que é o ímpio significa sem Deus. Deus o entrega, entrega ele para a sua própria vontade. Isso é o que está escrito em Romanos, no capítulo 1. Deus entrega ele a sua própria vontade, vai viver a sua vida. Aí Deus não tem domínio sobre ele. Ele fica uma pessoa semelhante aos animais da terra, né? Deus não tem cuidado de boi. Deus o abandona para que ele faça sempre aquilo que o impede de fazer a vontade de Deus. Essas pessoas, eles são assim porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Então, aquilo que impede dele fazer a vontade de Deus, muitas vezes são os vícios, são as imoralidades, as corrupções. Aí Deus o entrega para ele fazer aquilo à vontade. Ele vai ficar à vontade para fazer tudo aquilo que ele sempre quis. Então, e eles seguem aos seus perversos sentimentos. Seguem aos seus perversos sentimentos como
Se for crente, né, se já tiver conhecimento de Deus, fica igual os crentes da igreja Laodiceia, que era crente da igreja Laodiceia, mas não fazia a vontade de Deus. Eles se juntavam lá, faziam o esquema deles e faziam aquilo que eles achavam que devia fazer e achavam que estava certo ainda. Então Jesus falou que eles são pobres, miseráveis e nus. São sem a graça de Deus. Vivem conforme a regra do mundo que está no maligno. Vivem enganados, fazendo tudo o que se faz no caminho largo que conduz à perdição. Mas o Senhor ensina, aqui digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É isso que Jesus ensina. Mas em Romanos 13:14, Paulo diz: revesti-vos de Cristo e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Então, essa é a vida do crente, é uma vida que está submissa ao Senhor, não ao mundo que está no maligno, porque nós amamos a Deus, não é o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.